Olá, galera. Bom dia. Estamos aqui os dois cheios das blusas, dos frios. Mas estamos aqui para gravar para vocês, então, a explicação do esboço do TCC, né? Concluímos o relatório de estágio. O pessoal ainda pode entregar até domingo. Hoje é dia 14 e a gente está gravando na quarta-feira. E o pessoal ainda pode entregar até o domingo, dia 18, né? Às 10 da noite, mas acho que já está tudo bem encaminhado. Tem um ou outro aluno que falta receber uma devolutiva da etapa 10. Eu vou fazer isso ainda hoje, se Deus quiser. E aí vocês vão começar, então, a fazer o esboço do TCC, que é para definir o tema de vocês, né? O tão esperado e aguardado tema do TCC. Chegou a hora da gente conversar sobre isso, certo? A gente vai compartilhar aqui com vocês, então, a tela, e a gente comentou em sala, mas vale a pena lembrar. O nosso esboço dessa vez tem 11 páginas e o de vocês vai ter no máximo duas, certo? Nós fizemos uma série de explicações, uma série de observações, mas aí vocês vão fazer isso de forma mais concisa, né? E depois, no segundo semestre, depois que o tema tiver sido revisado e ajustado, aí então vocês vão começar a escrever o artigo propriamente dito, tá bom? Mas é importante que vocês façam esse resumo, né? Esse esqueletinho, para depois vocês conseguirem produzir o artigo com mais facilidade, certo? Vamos lá, Luiz. Bora Vou lá. compartilhar aqui a tela com vocês. Então tá, vamos lá, pessoal. Esse documento, ele está bem extenso, ele tem 11 páginas, né? É como se a gente estivesse conversando com vocês, a gente foi escrevendo e basicamente explicando como vocês deveriam escolher esse tema para vocês trabalharem no segundo semestre. E também a gente falou várias vezes, é como se fosse um casamento. Então, você precisa escolher bem o parceiro, precisa escolher bem a parceira, para que vocês tenham um casamento feliz e duradouro. Caso isso não aconteça, vocês vão, gostei do tema, se identificou rapidamente, acho que é o caminho mais fácil, e no andar da carruagem, você vai ver que não é bem assim, não vai gostar desse resultado, vai querer mudar, e aí a gente não tem tempo hábil para isso. Então, é extremamente importante que vocês já tenham bem definido na cabeça de vocês qual que é o tema, né? O que que é o estudo que vocês vão desenvolver no segundo semestre. E o primeiro passo é basicamente vocês pesquisando ali no Google Acadêmico, no Google, né, dando uma pesquisada até na própria internet, se tem algum outro artigo científico que fala sobre esse assunto. Então, por exemplo, assim, eu quero falar sobre as redes sociais da pousada Guarujá, né, ali no centro de Bombinhas. Então, eu vou pesquisar, não tem lá no Google específico sobre a pousada Guarujá, é claro que ninguém fez, mas tem uma pousada lá do Nordeste. Então, coloca lá, estudo das redes sociais e meios de hospedagem. Daí apareceu esse artigo que teve como estudo de caso essa pousada, e aí vocês acharam legal. Opa, né? Como é que foi, como é que construiu esse documento, né? Esse autor que vocês acharam o artigo. E aí, então, vocês já percebem que já consegue ter um direcionamento, um caminho que vocês também podem seguir. Não é copiar tal e qual, porque são realidades diferentes lá do Nordeste e da Pousada Guarujá. Mas é a forma que esse autor conseguiu, que também vocês provavelmente vão conseguir fazer também. Vai achar até indícios, né, Luiz, de quais autores você deve pesquisar, Isso, lá porque aí nas vai ter referências as referências bibliográficas. bibliográficas. Então, você vai começando a ter um caminho, né? E se você lê do Nordeste, um do litoral de São Paulo, um do litoral do Rio e tal, você vai tendo já uma noção, ó, um foi por esse caminho, o outro foi pelo outro. Então, aí você pode ir ajustando isso para a tua realidade. Então, já olhando no próprio artigo, provavelmente que vai ter as referências bibliográficas, lá já vai ter os artigos e os livros que esse autor já utilizou. E aí, então, você já consegue identificar quais são os autores que falam sobre um determinado assunto. Porque a fundamentação teórica, que é a primeira etapa da construção do artigo científico, vocês vão precisar fazer textos.
né? E esses textos eles precisam estar embasados em cima de uma teoria, de algum autor que desenvolveu esse estudo. Então, por exemplo, dentro das redes sociais, né, claro que ele está dentro de uma área maior, que é o marketing, o pai do marketing é o Kotler. Então, é um autor que provavelmente vocês vão utilizar ao falar sobre marketing e rede social. Então, vão identificando esses autores, esses assuntos, né, e quem definiu, quem determinou isso. Aliado, definiu mais ou menos a área que vocês vão pesquisar, é extremamente importante que vocês delimitem um tema de pesquisa. É claro que não, vocês vão jogar a ideia principal que vocês vão querer trabalhar, só que já vai pensando na delimitação. Isso a gente fez um exemplo bem prático, né, em sala de aula, no dia de hoje, falando, né, dos exemplos que surgem e que, por incrível que pareça, mesmo a gente tendo esse documento, fazendo esse vídeo, os alunos vêm apresentar para a gente temas extremamente abrangentes que a gente sabe que não vai dar conta. Então, é importante que vocês delimitam o tema de pesquisa de vocês, certo? E aqui a gente até citou o exemplo da acessibilidade, que tem sido recorrente nos últimos anos, que, por exemplo, quando o aluno chega sem delimitar, provavelmente ele vai jogar um tema assim, acessibilidade nos meios de hospedagem e turismo. Então, quando ele está falando sobre dessa forma, ao nosso entender, ele vai falar sobre todos os tipos de deficiência e falar de todas as tipologias de meio de hospedagem no mundo inteiro, porque ele não delimitou o espaço. Ele não falou se era a parte hotel, se era camp, se era hostel, né? Então, está extremamente abrangente. Tampouco ele falou do tipo de acessibilidade. Ou seja, ele não falou se era de acessibilidade para deficiente físico, visual, auditivo, né? Então, aqui a gente vê uma série de problemas que isso pode causar na definição do tema. E aí, então, a gente já pode delimitar esse tema pela área. Então, ali, por exemplo, vamos falar sobre bombinhas. Beleza, vai falar sobre bombinhas, só que são 208 meses de hospedagem. Então, a gente pode ainda delimitar um pouco mais, né, falando do tamanho dos meios de hospedagem e por bairro. Então, por exemplo, o estudo da acessibilidade, né, nos meios de hospedagem Do bairro de das Bombas. pousadas do bairro de Bombas, né? E aí vai ter vários tipos. Então, aqui depois é importante que vocês leiam o documento, porque tem vários tipos de delimitação. Pode ser geográfica, como o Luiz deu o exemplo agora, do bairro de Bombas. Pode ser temporal. Então, assim, Tempo, eu quero ver a evolução do desenvolvimento do atendimento do Morro do Macaco, desde a criação do parque. Vai pegar desde lá de 94, 1994. Ou então, não, desde quando construiu o pórtico. Aí já pega 2, 3 anos 2020. atrás. Então, essa questão temporal ela também pode te ajudar a delimitar, né? O Pode ser enfoque, o enfoque, o tipo de deficiência, o tipo de problema, o tipo de meio de hospedagem, o tipo por exemplo, vai falar no restaurante. Tá, mas restaurantes com buffet, à la carte, fast food. Então, você pode ir delimitando isso de acordo com a característica que você tem mais interesse, e né? nesses anos todos, né, de definição de temas, já teve temas que teve um recorte bem interessante. Por exemplo, uma análise da concorrência das pizzarias do bairro Centro, né? O menino fez uma pizzaria do centro e ele queria analisar os concorrentes. Ele poderia ter a opção de escolher de todos de Bombinhas ou somente no bairro Centro. Então, para ele conseguir fazer esse resultado de pesquisa, que basicamente vocês vão ter que desenvolver em 3 semanas também, quando chegar nessa etapa, fica mais fácil. Então, ter esse recorte temporal. Aí, aliado a isso, né, definir o tema, viu o recorte ali do tema, vocês vão entregar um documento, ele é máximo estourando que vai dar em relação a páginas, 2 páginas, 2 páginas e meia, assim, mas no limite mesmo. E aí, então, vocês vão entregar um documento e esse documento ele vai estar com bem simples, né? Então, ou vai estar escrito em tópicos ou também em frases, né? Palavras. Então, é uma coisa bem sucinta, bem objetiva.
Esse documento ele vai nortear, basicamente, não vai abandonar vocês durante todo o caminho da construção do segundo semestre. Então, primeiro, vocês vão colocar o primeiro tópico, né, que nem está aqui, o nome do aluno. Até a gente usou o exemplo Capivara da Silva Júnior e coloca a série, né, ali, se é 301 e 302 ml. O ambiente que está inserido. O que, que seria esse ambiente? O ambiente é a área geral onde o teu tema está relacionado. Vamos supor, se eu falar de lei de hospedagem, de acessibilidade no meio de hospedagem, qual que é o meu ambiente? É sobre acessibilidade, sobre inclusão. Se eu vou falar sobre a tecnologia no restaurante, vamos automatizar ali a questão do atendimento, qual o ambiente que está inserido? A tecnologia. Eu vou falar sobre as redes sociais, qual o ambiente que está inserido? É o marketing. Vou falar sobre qualidade do atendimento, né? Qual o ambiente que estaria inserido? Hospitalidade, talvez atendimento. Então, é o assunto geral, é apenas uma palavra que vocês vão desenvolver. Teve um menino hoje que falou sobre segurança, né, dos alimentos e tal. Aí vai ter que ver se vai ficar em saúde, se vai ficar E em segurança segurança alimentar, alimentar, se vai ficar. Aí vai ter que definir qual é a palavra mais específica, né? que o Mas assunto tem a ver, né? é, Que está mais relacionado, né? É o ambiente onde que vai estar mais claro. Imagina que vocês vão ter várias caixinhas e vocês precisam colocar numa caixinha esse tema, né? Então precisa ter um pouco desse cuidado. E aí, quando depois do ambiente, né, deixa eu o nome, o ambiente de vocês, vocês podem para o tema. Só que eu sugiro que vocês primeiro façam os justificativos, objetivos, né, a problemática, para depois voltar para o tema. O tema é basicamente o título, né, do trabalho, que vai dar a diretriz do aquilo que vocês querem dizer. Então, a gente sempre traz um exemplo, né, ali que eu expliquei que foi do meu trabalho de graduação da faculdade, que fala sobre a questão dos avanços e desafios do turismo náutico no estado. Que a minha professora, né, eu queria falar sobre todos os segmentos que estavam no trabalho naquele período, que foi 2012, e aí eu queria falar do LGBT, agora tem várias siglas, né? Era o religioso, LGBT, o eventos e o náutico. E aí, então, eu tive que delimitar a minha pesquisa. Então, ficou somente no turismo náutico, só que no trabalho da faculdade, você tem 6 meses para para desenvolver. fazer um trabalho e é um trabalho que você não tem outras matérias paralelas, Isso. né? Então você dá para fazer um trabalho um pouco mais amplo. No nosso caso aqui, de vocês, é um trabalho de ensino médio, né? Então É tem um que ser ainda mais artigo. delimitado, um artigo que é mais reduzido o texto, então tem que ser mais delimitado do que era lá. Lembra que eu falei para vocês, se tudo der certo, né? Se vocês forem fazendo carreira acadêmica, e a gente espera que vocês vão, pelo menos até a graduação, pós-graduação, vocês sempre vão fazer documentos. E eles vão ficando cada vez mais complexos, né? Nós aqui temos que nos manter no padrão possível e viável de ser feito em 3, 4 meses, que é o que nós vamos ter de prazo ali no segundo semestre, dentro da realidade de vocês, de ter uma série de outras disciplinas. Então, não pode ser uma coisa muito complexa para vocês não se perderem, tá? Vocês têm que pensar assim, é claro, eu posso fazer de qualquer jeito? Não, não é fazer de qualquer jeito, mas é dar um passo do tamanho da perna que a gente consegue. Exatamente. Então, eu não quero definir um tema de pesquisa gigantesco, né, de mestrado e doutorado, que vocês não vão dar conta. E a gente também não quer isso para vocês, porque senão vocês vão ficar frustrados. Então, pense, em algo que seja viável, né, principalmente para desenvolver. Porque Uma, vai despender tempo, né? uma tese de doutorado, a pessoa passa 2 anos 2 anos, escrevendo, né? mestrado também, É. então Então, dá aí tempo, é outra realidade. na realidade. Tá. O problema, como nós dissemos também em sala, o problema, vamos passar mais rapidinho, porque nós falamos bastante em sala. É o que você vai pesquisar, certo? Qual é o foco da tua pesquisa? Então, lembre-se, problema aqui é situação, problema, problemática, né? Não é um defeito, não é uma coisa ruim. O Necessariamente, problema né? o problema é o que você vai investigar, é o que você vai avaliar. Pode ser uma coisa, um defeito que a empresa tenha e como é que a gente faz para resolver essa questão, né, que a empresa não faz bem, mas pode ser o que que a empresa fez
para ter sucesso, para ser bem-sucedida naquilo que ela se propôs a fazer. Então, às vezes no atendimento, às vezes no serviço, na agilidade, no reconhecimento local, no reconhecimento nas plataformas digitais, enfim. Então, o que que você quer estudar? O que que te chamou a atenção? Qual é o foco do teu estudo, né? E o Luiz lembra sempre uma coisa que eu acho muito importante aqui no problema, que é o seguinte: você não pode saber a resposta, porque se você já souber a resposta, não precisa pesquisar, né? Então, assim, você pode até ter um indício. Ah, professor, por que que o MEP deu certo? Ah, porque a comunidade sempre apoiou. Talvez. Pode ser um indício, mas aí eu vou ter que pesquisar se a comunidade realmente sempre apoiou, né? Se as pessoas sempre tiveram do lado da escola, se sempre o pessoal teve, né, fortalecendo, oferecendo ajuda, enfim. E se essa minha hipótese, se ela se confirma, né? Então, eu posso até partir de uma suspeita, mas eu preciso depois investigar se ela vai se confirmar ou não. Isso. Eu posso ter percebido que a empresa não tem acessibilidade, né? Mas vocês vão investigar por que que ela não investiu, né? Por que que ela não quer investir, né? Então, talvez são essas perguntas. Então, assim, na problemática, a nossa sugestão, vocês façam um parágrafozinho e ali no final vocês lançam uma pergunta, né? Então, eu posso fazer uma pergunta, mas desde que uma pergunta bem feita, ou eu posso fazer duas, três, quatro perguntas, né? E aí o meu trabalho ele vai tentar responder essas perguntas. Então, se eu sei a resposta, eu não preciso de pesquisa. Então, isso tem que estar bem claro. Por mais que a gente sabe o porquê que talvez não, né, tenha isso na cabeça e talvez isso não tenha acontecido. Então, sempre terminar, a problemática, ela termina em formato de pergunta. Isso tem que estar feito. E aí tem que procurar atender esses requisitos aqui, né? É um problema novo? É relevante social e cientificamente? Ele pode ser respondido, né? Porque assim, gente, como o Luiz falou em sala, a importância do atendimento para a pousada fulana de tal. Tem 60 artigos escritos sobre isso aqui na escola, entendeu? Então, assim, não vão ficar só chovendo no molhado, né? Não vão ficar Tudo é só fazendo importante, né? aquilo. A importância do atendimento, a importância da qualidade, a importância do. Então, vamos tentar fugir disso, né? Mas buscando sempre questões que sejam relevantes para a empresa. Então, o atendimento é importante? O atendimento é uma questão relevante? Ótimo. Vamos ver, então, assim, ó, quais os diferenciais do atendimento da empresa tal, quais as vantagens do atendimento tal em relação aos concorrentes. Então, vamos buscar uma diferenciação e não ficar na mesma assim, a importância do atendimento. Claro que é importante o atendimento, né? Mas como é que eu saio disso para uma coisa um pouco menos óbvia? Esse aqui é o desafio de É o desafio. vocês, E a tá? gente quer, assim, também que vocês pensem na criatividade, inovem nesses temas, né? Procure sempre estar se atualizando, trazendo novas propostas. Né? O mercado, ele está agora, principalmente pós-pandemia, ele mudou bastante. Então, vocês têm ainda talvez a sorte de apresentar algo novo, né? Algo diferente, né? Que é interessante, certo? O objetivo, o objetivo geral, ele é um só, né? Qual que é a finalidade da tua pesquisa? Então, sempre os objetivos, eles vão começar com verbos, né? Apresentar, estudar, né? Então, sempre tem ali abaixo ali tem um quadrinho. Então, o objetivo geral, basicamente, vai ser uma frase, né? Que vocês vão tentar mostrar para a gente qual que é a finalidade do trabalho. Ah, eu quero estudar ou comparar a utilização das redes sociais da pousada, né, Retiro das Ilhas, lá em Quatro Ilhas, com o do bairro com as demais concorrentes do bairro de Quatro Ilhas. Então, isso, por exemplo, é um objetivo, né? Mas de que forma eu vou conseguir fazer isso? Né? De que forma eu vou fazer essa comparação? Então, primeiro, eu preciso identificar qual que são os conceitos sobre o marketing, né? Eu já estou falando isso nos específicos. Eu preciso fazer um estudo, estudar a empresa em questão, o Retiro das Ilhas.
eu preciso fazer, identificar quais são as concorrentes e o que elas fazem em relação ao uso das redes sociais. Então, esses são os caminhos que vão me ajudar a fazer essa comparação lá em cima. Numa das salas hoje a gente fez um comentário que eu acho que ajuda bastante a entender isso aqui, que é assim, ó, pega um time de futebol. Qual é o objetivo do time de futebol no campeonato? Ah, ser campeão daquele campeonato que ela está disputando, né? E aí, esse é o objetivo geral, ser campeão, certo? Ou que seja, evitar o rebaixamento, pode ser também, né? Tem time que luta para não cair, mas vamos pensar nos times lá de cima. Ser campeão daquele campeonato, certo? Esse é o objetivo geral, é o objetivo grande, maior, tá? Quais são os objetivos específicos que aquele time vai ter que fazer para alcançar o objetivo maior? Então, assim, ter a defesa menos vazada, tomar menos gols, né? Se você tomar menos gols, é garantido que você vai ser campeão? Não. Não, mas vai contribuir para que você ganhe o campeonato, certo? Outro objetivo específico, contratar jogadores que se machuquem menos. Primeiro que você não consegue garantir isso. Segundo que mesmo com jogadores que não se machuquem, talvez eles sejam mais perna de pau que os outros e não te levem ao campeonato. Mas se você tiver o time inteiro mais saudável o ano inteiro, a possibilidade de você ser campeão é maior. Então, são objetivos específicos, objetivos menores que vão te ajudar a chegar no objetivo grande, certo? Acho que isso é uma forma bem clara de explicar o que é objetivos específicos, que podem ser dois, três, quatro, cinco, e o objetivo geral É um é só. sempre um. O geral é amplo, né? O específico são os caminhos que vão te levar até o geral. Então, o que a gente espera do aluno, que ele aponte ali, principalmente uns três, né? De três a cinco seria o ideal de objetivos específicos, tá? Então, sempre iniciando com verbos no infinitivo, pode ser em tópicos, né? Ali os específicos, e são frases. Também tem que cuidar muito dessa questão. O aluno vai colocar assim, estudar, fazer levantamento bibliográfico. Tá bom, cara pálida. Levantamento bibliográfico do quê? Né? Então, sempre tem que tentar ser O objetivo é específico. específico, então tem que especificar, né? Que referências bibliográficas são essas? Né? Não é só simplesmente jogar ali qualquer duas, três palavras, está tudo certo. Então, a gente tem que compreender isso que vocês estão querendo dizer, né? Isso. Beleza? Fez os objetivos gerais e específicos, geral e específicos, vai chegar nas hipóteses. O que são as hipóteses? A gente estava até adiantando lá na frente, né? Hipótese, galera, é assim, ó. Quais são as possíveis respostas Que vocês podem ter. para a pergunta que eu fiz lá em cima? Então, eu fiz a situação problema, certo? E aí eu vou tentar pensar quais são as possibilidades. Então, assim, como a gente deu o exemplo lá da sorveteria no passado. Quais os segredos da sorveteria X para alcançar um resultado de sucesso? Aí eu posso colocar hipóteses. Fazer um atendimento diferenciado em relação aos seus concorrentes na cidade. Essa é uma hipótese. Ter bons produtos e insumos que forneçam Isso. um produto legal final, né? Isso. Eu agora lembrei da baiuca lá que eu sempre falo. Isso. A baiuca é isso. Ter frutas e verduras, né, sempre muito prontinhas para fazer o suco fresco e tal, não sei o quê. Ter agilidade no processo, né? A gente não Isso. sabe qual que é. Pode ser os três, pode ser um desses. Então, Então, você vai levantar algumas hipóteses que talvez respondam a tua pergunta. E aí depois a gente vai verificar qual delas. Para que serve isso, professor? Para que a gente levanta essas hipóteses? Porque quando a gente vai depois pesquisar a fundamentação teórica e tal, a gente vai procurar em relação àquilo que a gente imagina. Então, assim, eu acho que tem a ver com atendimento. Então, eu vou pesquisar teoria sobre atendimento para ver se é isso mesmo. Eu acho que é a questão dos produtos, dos insumos. Então, eu vou pesquisar a importância de ter insumos de qualidade. E aí, isso vai te orientando na pesquisa que você vai fazer lá na frente. exato. Certo? Então são hipóteses. Geralmente tem que ter pelo menos O três, né? ideal é que sejam três. Três, Né? né?
Aqui, por exemplo, ou a empresa faz, ou a empresa não faz, ou a empresa faz mais ou menos, né? Isso, Então, isso. mais ou menos isso. Tá? Aí tem direitinho as hipóteses para vocês lerem com calma, Em certo? relação à justificativa nada mais é mostrar qual é a importância desse estudo, né? Por que que é importante estudar, né? Sobre rede social, sobre acessibilidade, sobre qualidade, né? Sobre, enfim. Então, a justificativa é uma escrita, é um parágrafo, né? É um pouquinho mais, não consigo fazer isso numa frase. Então, tem que indicar qual que é a relevância do problema, né? Qual que é a importância disso, né? Para a escola, para a vida de vocês, para a empresa, Para a né, cidade, para a às vezes. cidade, né, que, enfim, são basicamente o que nem a gente coloquei ali no final é a hora de vender o peixe. Ou seja, vocês Isso. vão dizer o porquê que é importante estudar isso. Então, ali Não pode ser quase só assim, ah, porque eu preciso fazer um TCC e aí eu vou é falar passar de sobre isso ano. para completar. Não, tem que ser assim. Por que que é importante para a empresa? Por que que é importante para a gente saber qual é o segredo da Picolines, por exemplo? Porque isso pode servir para outras empresas, Inspiração para outras né, fazerem empresas. igual. Isso pode melhorar a qualidade dos serviços de outros lugares. Isso pode trazer mais turistas para Bombinhas, se for, por exemplo, faz lá sobre o Morro do Macaco, alguma coisa. Isso pode ajudar a desenvolver o turismo da cidade como um todo. Isso pode fazer com que a cidade passe a ser vista de uma forma mais positiva perante os turistas, enfim, tem várias atitudes que podem ser, né, feitas pelas empresas, pelos atrativos, pelas pessoas mesmo que trabalham nesses lugares e que podem influenciar não só naquela empresa, mas toda uma cadeia, né? Então é importante a gente tentar justificar isso. Isso. Justificativa é apresentar a defesa, de Isso, fato, né? Ah, eu vou defender esse tema porque ó, ele é relevante para a sociedade, traz alguns números, vocês podem mostrar em números, né? Vamos supor, ali quando se fala de deficiência, né? Quantos por cento da população brasileira tem alguma deficiência? E ali vocês justificam que o turismo ele precisa estar atento e ser inclusivo, vamos isso, supor. Então, apresente um texto dessa forma, beleza. certo? Aqui é das questões mais assim complicadas, digamos, que vocês têm mais dificuldade e eu acho que é bem importante que vocês comecem a clarear a ideia de vocês. Aqui nos fundamentos teóricos, vocês não vão fazer a pesquisa ainda. Aqui vocês vão nos dizer as palavras que vocês vão pesquisar. Então, acho que o Luiz até deve ter feito aqui A embaixo, está lá a pirâmide. pirâmide. Tá lá. Uh, a gente sempre brinca que é uma pirâmide invertida, né? Porque assim, ó, você tem que fazer a tua pesquisa. Ele estava dando uma explicação hoje numa sala como é que faz uma introdução no trabalho, né? Você tem que começar da questão mais ampla. Vamos supor, foi até o exemplo de Chernobyl, né? Isso, Aí a isso. pessoa, eu falei, tá, o que que é Chernobyl? Daí eu começou a falar. Daí imagine que uma vozinha de vocês está aqui apresentando o trabalho de Chernobyl. Ela vai pensar que é um cachorro, né? O Chernobyl é um cachorro, né? Que explodiu o cachorro. Então tem que. Qual que é o ambiente que o Chernobyl está incluído? Ah, tá falando sobre era de energia. E Energias. aí, então tá, então fala sobre energia no contexto geral, daí fala dos tipos de energia, que dentro dessas energias existe energia nuclear, que tem os seus prós e contras, né? Então pode falar da questão do custo e principalmente dos acidentes. Beleza, isso é a introdução. E Aí, aí, aí você vai chegar em Chernobyl, que é um caso de energia nuclear que teve problema, que não sei o quê. Mas então você tem que chegar nisso, né? E aqui é a mesma coisa, ó. Você quer falar lá sobre o turismo náutico em Santa Catarina. Aí você começa a falar assim, porque o turismo náutico é importante, que não sei o quê. O que é o eita, turismo, o Giovana. que é o turismo náutico, criatura? Primeiro o que é turismo, depois o que é náutico, né? Então, vamos por partes, como diria o esquartejador, certo? Começa lá. Fala sobre o conceito de turismo. O que é o turismo? Esse aqui, acho que todo mundo vai ter que fazer. O que é turismo? O que é turismo, ou às vezes, por exemplo, quando tu fez no restaurante, para falar o que que é a questão da alimentação, né? Isso. Quando que começou essa preocupação de ter restaurante, de não ter, como começou isso como uma forma de ganhar dinheiro, ou vai falar sobre a questão da tecnologia, né?
Desde quando se fala de tecnologia? Né? É, porque Vou falar de automação hoteleira. Assim, meu Deus do céu, o que que é isso? Né? Então, primeiro vai lá, fala de tecnologia, que as empresas, daí basicamente falam no geral e vai funelando. E dentro do turismo, né? Ali no parágrafo final, as empresas precisam estar atentas, entre elas, meios de hospedagem. isso, Ok, daí no capítulo seguinte tu vai falar sobre o que que é meio de hospedagem. E aí dentro do meio de hospedagem tu vai falar sobre a questão do atendimento, da agilidade, daí entra em automação, exato. certo? Então é Então você vai ter que começar a falar de uma forma mais ampla sobre o campo, até chegar no teu campo específico, certo? É, pensando sempre nessa pirâmide invertida. Você começa falando do assunto mais genérico e vai afunilando, afunilando, afunilando até chegar no teu assunto especificamente, certo? Quanto mais afunilado fica, mais difícil fica de você encontrar muita referência, muita variedade. Porque, por exemplo, você vai falar de planejamento turístico. Tem bastante livro que fala sobre planejamento turístico. Aí você vai falar sobre planejamento turístico em cidades litorâneas. Já afunilou, percebe? Aí você vai falar de planejamento turístico em cidades litorâneas de Santa Catarina. Vai ter menos bibliografia ainda. Aí, se você tentar falar de planejamento turístico em, em Bombinhas, talvez você já não consiga mais achar muita referência bibliográfica sobre isso. Mas aí também você já vai ter a tua própria experiência para falar. Então, você vai afunilando até chegar na hora que vai chegar a tua parte prática, que daí é o resultado de pesquisa. que aí vai ser o Então, por próximo exemplo, tópico. assim, ai, professor, eu não encontrei nada sobre automação na pousada Guarujá. É óbvio que tu não vai encontrar a criatura, porque Ninguém escreveu ninguém sobre a Pousada escreveu, Guarujá ainda, né? entendeu? Escreveu sobre a automação hoteleira de uma forma genérica. Mas sobre a automação na Pousada Guarujá, vai ser a sua parte de fazer na próxima etapa, certo? Certo? É isso aí. Então, assim, ah, professor, eu vou fazer a fundamentação teórica? Não, não é para fazer a fundamentação teórica. Eu quero que vocês apresentem a forma que vocês vão organizar a ideia de vocês para a construção da fundamentação teórica. Então, aqui a gente vai pedir para vocês algumas palavras. Então, turismo, Nesse caso aqui né? seria ó, Turismo, turismo, planejamento turístico, políticas políticas públicas, públicas, se- segmentos turísticos e turismo náutico. Ponto. ponto. Só essas frases, só essas palavras, com vírgulas assim, uma lado Uma da além outra, da outra. tá? Porque aí depois, quando você for fazer o estudo, aí você vai ter que pegar autores que falam de turismo, autores que falam de planejamento, autores que falam de políticas públicas, autores que falam de segmentos e autores que falam de turismo náutico. Aí vocês vão apresentar para a gente. Daí, na hora da apresentação, a gente vai dizer: olha, eu acredito que você deve incluir tal tópico, ou inverter, fala desse tópico primeiro e depois você entra nesse, porque daí a gente vai dar o aval para vocês construírem a fundamentação teórica de vocês, tá? Então, deixar bem claro: vocês não vão fazer a fundamentação teórica. Apenas ali apontar como é que vocês vão organizar a ideia de vocês para construir essa fundamentação, certo? Isso. Aí daqui para baixo, gente, são questões metodológicas de artigo científico. Então aqui não tem muito o que mudar, tá? Não tem muito o que você aprofundar. Você vai ver quais são os tipos que existem e vai tentar definir qual é o tipo do teu caso. O que vai se encaixar melhor no teu estudo. Isso. Então, por exemplo, ali, ó, na análise. Qual será a análise do autor para o assunto? Vai investigar o quê? De forma A bem, frase. bem simples, uma frase. Vai se fazer uma análise da importância da evolução da sorveteria Picolitos ao longo das últimas 3 décadas. Bom, vai se fazer na análise do desenvolvimento do atendimento do Morro do Macaco desde a criação do pórtico em 2020. Ponto. É uma frase bem simples, certo? Fechou a análise. Método. Métodos. O método pode ser quantitativo, qualitativo ou misto, quando tem um ou outro. Aqui é bem simplinho. Se você vai falar de números, ele é quantitativo, quantidade, certo? Se você vai falar da análise dos números, ele é qualitativo. Ah, professor, confundiu. Eu vou falar de números ou da análise dos números? É simples.
Você vai fazer pesquisa? Você quer saber quantas pessoas elogiam a pousada numa temporada de verão. Então você vai ter que ir lá e entrevistar todas as pessoas e vai levantar um número. 10% elogiam, 15% elogiam, 20% elogiam. Isso é quantitativo. Agora, eu pego uma pesquisa e vejo que a maioria das pessoas elogiam. Aí eu vou fazer uma análise de por que que a maioria elogia. Aí é qualitativo, certo? Então, quando eu não vou... 99% dos nossos alunos faz pesquisa qualitativa. Por quê? Porque não dá tempo de fazer uma pesquisa quantitativa. Você não tem como fazer uma pesquisa dessas e ouvir muita gente. Então, a grande maioria vai fazer qualitativo. A não ser que você vai fazer assim. Você vai pegar as pousadas de frente para o Mar de Bombinhas, ou do centro, ou do bairro de Bombas, tanto faz, e vai levantar. Então, são 10 pousadas. Eu vou lá e vou entrevistar as 10 e vou saber quais das 10 é informatizado. Aí eu vou falar, olha, das 10 pousadas que tem, 7 são informatizadas. Então, aí eu vou fazer uma pesquisa quantitativa. Eu vou lá, vou levantar o número e vou falar desses números na pesquisa. Isso quer dizer o quê? O que é mais importante dentro da pesquisa de vocês? São as informações ou são os números? Ou são os dois? Né? Isso. Então, isso que vocês precisam dizer. Professor, o que que eu preciso colocar aí? Só dizer se é quantitativa, o método vai ser quantitativo, qualitativo ou misto. Só. Só. Uma palavra. Métodos, 2 pontos. Qualitativo. Ponto. Misto. Acabou. Ponto. Certo? Certo? Qual o tipo de pesquisa? Aqui também tem várias pesquisas, né? Você vai ler cada uma das pesquisas. Acho que nós nem vamos ler aqui para não ficar muito Não, comprido. não. Mas, assim, a pesquisa são métodos de pesquisa. Então, a pesquisa científica ela tem esses procedimentos, né? Cada método, né? Cada pesquisa tem uma forma de atuação, basicamente exploratória, explicativa, estudo de caso, né? Bibliográfica. A descritiva geralmente não entra muito nesses casos no turismo, né? Tem a experimental, por exemplo. Se fosse experimental, é se o ratinho A, o B e o C vão se comportar com a vacina da gripe. Isso. Então, isso é uma experiência, né? Vocês não vão fazer uma experiência. Então, basicamente, ali a gente coloca aqui no documento apenas para vocês entenderem, E né? saberem E quais são os tipos que estudarem. existem. Né? Pesquisação, pode ser que entre, a participante também tem que tomar um certo cuidado, porque vocês já não estão mais lá dentro da empresa, a não ser que vocês estão trabalhando lá, então é uma situação investigada. Então, aqui a gente quer que vocês simplesmente digam para a gente qual é o tipo de pesquisa. Então, é muito difícil vocês fazerem uma pesquisa científica com apenas um método, Uhum. tá? Então, aqui, provavelmente, quando é pesquisa bibliográfica, ou vai ter um estudo de caso, ou vai ter uma pesquisa participante, ou vai ser uma pesquisa exploratória junto. E aí vocês precisam colocar as três. 100% de vocês vai fazer pesquisa bibliográfica. Isso tem que estar, já Porque, de cara. porque nós exigimos que vocês façam a referência teórica. Então, 100% de vocês vai ter que colocar a pesquisa bibliográfica. Agora, alguns vão fazer estudo de caso, alguns vão fazer exploratória, e aí você vai ler ali os tipos de pesquisa e E vai aqui, ver. aqui, por exemplo, no exemplo, era uma pesquisa exploratória, que no caso queria identificar mais sobre o assunto, né, sobre o turismo náutico, precisava usar a bibliográfica, que se caracterizava como um estudo de caso, porque era o exemplo do estado de Santa Catarina. Então, veja que foram três tipos, né? Isso. Aí a população, qual é o público que será trabalhado? Então, aqui também às vezes vocês confundem. Vocês colocam assim, são os turistas, mas aí você vai entrevistar os donos da Da pousada. pousada, Então, você não vai turista. trabalhar com o turista, você vai trabalhar com o gestor, né? Às vezes você vai fazer uma análise dos dados só. Então, a população é aqueles dados, a população que está naqueles dados que você vai usar. Por exemplo, as pesquisas lá do usuário, da quantidade de turistas que subiram o Morro do Macaco. Né? Se eu quero saber o número de visitantes ao longo desde a criação, qual que é o principal o público, a população? É o turista? Sim. Que quem Que subiu lá sobe não, a trilha do não morro. sobe, né? Claro que ali vai ter um morador junto, né? Sim. Mas basicamente é o É turista. isso.
As pessoas que Então, sobem o Morro do Macaco, aí aquela é a população. por exemplo, pode ser uma coisa bem específica, professor, por exemplo, assim, se eu falar sobre a governança, a população, eu posso fazer uma entrevista com a governanta e com as camareiras, qual que vai ser a tua população? Vai ser as camareiras e a governanta, né? Exatamente. Então, depende muito, cada caso também é muito específico, né? Isso. Aí tem um instrumento. Os instrumentos, basicamente, são as ferramentas que vocês vão utilizar para tentar conseguir ter a resposta de vocês. Vamos supor assim, existem várias ferramentas que auxiliam nesse processo. Por exemplo, a análise SWOT, né, que é a análise dos pontos fortes, fracos, a ferramenta GUT, né, que também é bem utilizada nessas questões de pesquisa. Eu preciso aplicar uma pesquisa, uma entrevista com o gestor lá da pousada, ou com o chefe de recepção. Beleza, como é que vai ser essa entrevista? Vai ser pelo WhatsApp, vai ser por e-mail, vai ser presencial, tu vai gravar, depois tu vai transcrever, né? Quando que vocês pretendem fazer isso? Então, Aí o as instrumento pode ferramentas ser entrevista, pode ser e análise dos dados, pode ser pesquisa levantamento na internet, bibliográfico, bibliográfica. fazer, por exemplo, aquelas ações de benchmarking, que no caso seria pegar outros exemplos de sucesso, tentar aplicar isso para dentro da empresa, né? Então, a gente quer saber quais são as ferramentas que vocês vão utilizar para tentar ter essa resposta, né? Então, basicamente, são esses tópicos, né? Parece ser muita coisa, o vídeo ficou até um pouco mais comprido, só que não se preocupe, né? Então, é uma coisa mais para vocês organizarem as ideias e colocarem no papel para a gente poder ajudar vocês. Vocês vão ver que muita coisa é só ler ali e já vai sair o resultado prontinho e tal, não vai nem ter que pensar muito, tá? E aí o resto é fazer uma frase, um parágrafo, uma coisa assim. O mais difícil é pensar em qual área você quer trabalhar. E aí, para isso, talvez você precise fazer uma pesquisa bibliográfica primeiro, até para ajudar a decidir qual é o rumo que você vai tomar, né? Isso. Daí, aqui no final, a gente tem os exemplos do que vai ser cobrado, né? Claro que no caminho, no decorrer do caminho, quando vocês estiverem, por exemplo, lá no resultado de pesquisa, na metodologia, pode ser que mude alguma coisa. Eu coloquei lá no meu esboço que eu ia fazer uma entrevista pelo WhatsApp, só que a pessoa não estava me respondendo, eu fui lá na pousada e peguei ele no laço. Beleza, tá tudo certo. Só que daí, na metodologia, vocês, lá na frente, né, vocês vão explicar mais lá no final. E ali, bem embaixo, gente, tem vocês têm essa parte escrita para entregar e tem a parte de defesa também. Mas No isso aqui eu acho que podia até fazer caso, um segundo vídeo. isso, falando. Não, não, mas é rapidinho. Basicamente, o que vai ser cobrado, né, dentro de cada tópico, e aí cada aluno tem 5 minutos para fazer essa defesa, que vai ser no dia 5 de julho e no dia 12, Mas né? aqui é o slidezinho, deixa para fazer o slide depois. Depois, no final. Primeiro você faz aquela outra parte, se for o caso, até mostra para gente, e aí coloca no slide, é só jogar no slide. Isso. E aí, nesse documento, nessa entrega do dia 5 desse documento, você já coloca um slide junto, né? Então, tem que anexar o slide no Google Apresentações e o documento no documento online. É isso aí. Não esqueçam, a gente vai falar disso mais para frente, mas não esqueçam de fazer o slide no Google Apresentações, porque faz no Canva, não sei aonde, depois ele não abre, tá? Mas isso a gente vai conversar com vocês em sala ainda, Fechou? beleza? Boa semana. Aliás, não é uma semana só. Esse trabalho a gente está pedindo para vocês entregarem até o dia 5 de julho. Só que vocês sabem, né? Deixou para o dia 4 à noite, vai ficar uma porcaria. Então, aí no dia 5 vocês vão ter que apresentar aqui e vão passar vergonha. Não façam isso. Usem o tempo. Hoje é dia 14 de junho. Vocês têm aí 20 dias pela frente para fazer isso com calma. Certo? Vamos fazer direitinho, que aí vai ajudar vocês no segundo semestre. Fechou? Tchau, tchau.